Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reportagem, hoje diferente do habitual. Estamos aqui na Sala da Administração, isso na cidade de Menongue, a presenciar a mega palestra que tem como tema como descobrir as verdadeiras causas das doenças. Essa palestra tem o intuito de nos ajudar a perceber como fazer o uso de alguns fármacos e como acabar com algumas debilidades que o nosso organismo acarreta. Sem mais delongas, acompanhe-nos.
bem o teu fundo para, prepara bem o teu produto, adiciona uma muamba de gergelim, você vai ver o quanto aquilo é saboroso. Portanto, essa cachupa, cujo milho não é desvalorado, também está na classe dos alimentos biogênicos, quer dizer, dá força e energia ao corpo. Por quê? Porque o milho não foi extraído com farelo, e o farelo é grande medicamento para o nosso corpo também. Mas, infelizmente, muita gente às vezes gosta só de farinha, conforme está a camisa aqui do nosso amigo, né? Tanto essa roupa que já quase perdeu todas as propriedades, porque foi retirado do farelo e permaneceu muito tempo na água. Portanto, esse alimento não dá força para o nosso corpo, não faz parte da classe dos alimentos biogênicos. Os alimentos biogênicos dão força e dão vida, ativam também, ajudam a rejuvenescer as células. Portanto, nós também devemos saber em que horário consumir estes alimentos. Portanto, esses alimentos devem ser mais consumidos no período da manhã, no período da tarde, menos de noite. De noite, a refeição deve ser leve, porque durante o dia a gente faz muita atividade. A gente vai à escola, a gente vai ao trabalho, a gente gasta muita energia. Por gastar muita energia é o motivo pelo qual devemos consumir estes alimentos. Olá, muito boa tarde, professor. Boa tarde, obrigado. Está a acompanhar a palestra desde o princípio? Sim, sim. Ok, conte-nos a respeito do que o pai aproveitou enquanto o palestrante foi abordando o tema central. Eu na palestra aproveitei muitas coisas importantes, porque não sabia se a palestra incidisse muito nos problemas da doença ou uma coisa assim parecida. Mas o que nos orientou, o preleitor, são coisas muito importantes que nós temos que levar isso no nosso dia a dia. Temos que ter cuidado com a nossa alimentação, temos que ter cuidado sempre de fazer exercícios físicos, né? Porque isso ajuda o desenvolvimento do nosso organismo. Sim. O pai notou que ao decorrer da palestra, o palestrante falou de algo que acontece no nosso cotidiano e é muito frequente. Sim, sim. Por exemplo, o palestrante focou no sistema principal de alimentação. Porque nós não temos aquela cultura de podermos consumir as frutas, de termos muito bem a preparação dos nossos alimentos, porque afinal de contas, nós, para termos uma saúde, temos que ter uma alimentação básica que contribua para o desenvolvimento do nosso organismo. Muito obrigada, pai. Sentiu-se satisfeito e quer ver mais palestras como essas na cidade de Monongo? De fato, muito satisfeito, e eu preciso que essas palestras não podem ficarem por aqui. Vou continuar sempre. Muito obrigada. Para isso, continuem nos apoiando. Ok, obrigado. A insulina para reduzir o açúcar e o glucagon para elevar o açúcar. Quer dizer que quando o açúcar está muito alto, ele produz a insulina para baixar. E quando estiver muito baixo, ele produz o glucagon para elevar a nossa energia. Sim. Por isso que eu disse que esse alimento deve ser consumido no período de manhã, no período de dia e no período da noite, como já quer dizer. Para quê? Para nós explicar aquela frase. Almoçar ou matar como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Porque a gente tem um estilo de vida muito diferente, porque às vezes a gente passa o dia fome e durante a noite a nossa refeição é aquela de descanso durante a noite. E quando o estômago está sendo obrigado a trabalhar durante a noite, você começa a sonhar mal, porque existe uma conexão entre o sistema digestivo e o sistema nervoso, porque o sistema nervoso vegetativo, então existe uma conexão entre o cérebro e o estômago. Logo que o estômago está abarrotado de alimentos durante a noite, você sonha mal. E dia seguinte você vai para o vizinho, esse meu bruxo, porque sonhei com ele, sonhei que está voando comigo. Sim, claro, você tem uma pressão muito pesada durante a noite. Sim. Mas também está no meio, almoçado no príncipe e jantar no mendigo. Como é essa sala aqui que está com essa porta aberta, onde nesse momento, se não tiver alguém a controlar, para quem não entra. É assim, nós nos tornamos vulneráveis a doenças. Se o nosso organismo estiver com poucas vitaminas, o que a também pode proporcionar essa vitamina. E não só, o que a também tem a
entre outros alimentos, por consumir muito em certos alimentos, o que o nosso organismo faz é usar isso. O pâncreas está sendo obrigado a produzir insulina mais do que deveria. Então, o que vai acontecer? Uma parte a gente vai utilizar como energia, mas como é excesso de valor ou de hidratos de carbono no nosso organismo, outra parte vai ser armazenado em forma de gordura. E o que acontece? Você consegue começar o problema de obesidade. Logo, o que também tem o poder e a capacidade de saciar a fome. Claro. E ainda não tem que mencionar o outro componente que poderemos falar muito, que ele também tem a capacidade de fazer uma limpeza nos intestinos. E ainda também estudos revelam que a mulher, quando está já no quinto mês da gestação, consumindo bastante quiabo, pode evitar cesariana. Quer dizer, facilita o trabalho do parto. Atualmente, a gente destaca bem muito desses casos e a gente faz tudo, mas antigamente não foi assim. Certa vez eu recebi um paciente no consultório, João Maria dizia que, doutor, até não entende. Mas na época passada eu conheci o meu avô. Você vê que ele já é velhito, mas ele como tinha um pouco de escravo ali, quando ele uma garota bonitinha, fala já para o seu escravo, traga aquela garota para mim, eu gostei dela. Mas você vê que ele já é mesmo. Mas atualmente eu ainda não cheguei na idade dele, mas já está com esses problemas. O que está se passando? Sim, claro, através da alimentação. O avô, que ele está na ferida, é aquele avô que a batata não se tirou hoje da lavra, ferveu hoje, comeu mesmo hoje. A mandioca tirou hoje, comeu mesmo hoje. O abacate tirou hoje, comeu mesmo hoje. Está maduro, tirou hoje, vai comer mesmo que hoje. Portanto, aproveita-se melhor das propriedades nutricionais. Agora a gente vê que acontece atualmente. Preferimos guardar grandes quantidades de alimentos nos nossos frigoríficos e os que diz melhor guardar o dinheiro do que alimento por muito tempo. Não é errado guardar a alimentação, mas por muito tempo é errado, porque esse alimento vai perder as suas propriedades nutricionais. O dinheiro vai perder as propriedades nutricionais também? Não. Para isso entraremos já no terceiro item, que são alimentos biostáticos. A quem se perguntaria nesse momento, quais são os alimentos biostáticos? Sim, são aqueles alimentos que devido ao tempo de conservação perderam seu valor nutricional, ou seja, diminuíram as suas propriedades nutricionais. A gente pode pegar um determinado alimento e ficar na geleira durante um mês, para conservar durante um mês. Saiba que devido a esse tempo, esses alimentos, devido à conservação, quer seja por congelamento, esse alimento vai perder as suas propriedades. A gente vai conseguir já os intestinos desse paciente não estão muito sujos. O fígado desse paciente não está trabalhando. Ele não vai te dizer que esse paciente está simples, não. Apenas vai te indicar o funcionamento dos olhos. E às vezes nós podemos complementar com os exames laboratoriais. É possível que vamos solicitar um exame de gotas para ver que nível de família está desse paciente. Podemos solicitar também uma receita, porque ele vai entender que o intestino desse paciente não está muito modificado. Mas como a gente vai saber a quantidade de salmonela é através de quê? De um exame laboratorial. Então a gente faz uma simbiose entre o aparelho da ressonância magnética e os exames laboratoriais. Conforme eu dia explicado devido. É através desse aparelho, simplesmente com a mão, que a gente vai detectar os exames ou a doença ou o problema que o órgão desse paciente está passando. Eu mandei que ficar renovado agora, mas que tem ajudado muita gente, porque nós recebemos mais atividade dos intestinos tão gigantes. A tua vida não está passando por quê? Você não está conseguindo expulsar, portanto, as fezes que estão prendidas nos teus intestinos. E como consequência, as salmonelas estão a multiplicar-se de uma forma rápida. E, portanto, é necessário que quando a gente evacua de uma forma eficaz, grande quantidade de bactérias também já eliminamos através das fezes. E a gente consegue detectar os intestinos não estão bons. Também conseguimos detectar também o sistema circulatório ou o sistema cardiovascular. Também a gente consegue detectar. Portanto, que esse é um aparelho, portanto, que vale a pena. Vários pacientes, quando chegam na nossa clínica, dizem, olha, valeu a pena. Só que muitas das vezes a gente tem que fazer quê? Tem que fazer simbiose com os exames laboratoriais. E pegou um pouco, o doutor falou aqui dos alimentos bioácidos e biostáticos. E muitos deles têm tornado o nosso corpo vulnerável. E a vulnerabilidade do nosso corpo é a porta de entrada para muitas doenças. Como se não bastasse, o doutor também falou aqui de como melhorar
Depois, a primeira seguinte, falou-se aqui na desculpa só, seria bom que começasse pelo nome, às vezes vai esquecer e vamos perguntar pelo nome, se foi satisfeito ou não. Santo Estevão. Como eu dizia, falou-se aqui sobre a infertilidade. Eu gostaria de saber se a infertilidade pode ser dada, não, porque tem se visto em alguns mitos que na família fala, já o pessoal desse gênero, ou se você não está percebendo, se você não está sabendo isso porque o tio fulano ou fulano passou da experiência. Eu gostaria de saber cientificamente se a ciência aprova isto, se a infertilidade pode ser evitada ou não. Outro sim. Uma questão relativamente aos tipos de alimentos. Gostaria de saber quais são as consequências dos alimentos biostáticos e bioácidos quando ingeridos. A infertilidade pode ter causas genéticas e, se for, ainda assim há tratamento para isso. Eu gostava de saber se é que o leite condensado é um dos alimentos incluído, disse assim, incluído, muito obrigado. E gostava de saber se é que tem algumas consequências quanto ao consumo desta alimento. Certo. Dentro dessas 4 categorias, devemos ingerir as 4 categorias ou algum tipo de dieta a ser seguida. Então, essa é uma das questões. A outra questão tem a ver com o controle das doenças crônicas, que são diabetes e hipertensão arterial. Isso me chamou muita atenção porque como se deve controlar? São doenças que foram mencionadas. Eu gostaria de saber de forma específica, não é? Que tipo de controle se deve fazer? Se esse controle é alimentar ou medicinal. Então, caso seja alimentar, eu gostaria de saber quais alimentos devem consumir um hipertenso ou diabético e qual não deve ser consumido ou se deve consumir todos os alimentos. Muito obrigada. Esterilidade e infertilidade. Portanto, esterilidade é uma anomalia do sistema reprodutor. Significa que a pessoa já nasceu assim, tem uma anomalia do sistema reprodutor. E isso eu não garanto a solução, particularmente na nossa clínica, não garantimos a solução da esterilidade. Mas infertilidade não é nada. Infertilidade significa que é a dificuldade que o homem tem ou a mulher tem de se a mulher de poder conceder, né, ou de poder ficar grávida, devido a um problema que ela foi adquirido ao longo do seu desenvolvimento da sua puberdade. E vou aproveitar para responder a questão da mesma questão, na mesma resposta tem já duas questões que o irmão que perguntou também. Em quantas semanas, né, o paracetamol pode fazer a gestação de uma gravidez, né? E aí essa pergunta aqui é um pouquinho profunda, porque nós atualmente, muitos casos de enfermidade que a gente tem recebido no nosso consultório são pessoas que estavam a estudar, ficavam grávidas e estranham tanto provocar como o aborto provocar, né? A mulher chega com uma coisa de fazer uma decisão, ou morro eu, ou morro o bebê. Porque às vezes essa lei de quando estamos a fazer isso, estão pegando duas decisões, ou morro eu, ou morro o bebê. Então, muitas quando tomam alguns medicamentos, não é de acordo à orientação de um profissional. O profissional também só vai fazer. E no prospecto, é sempre bom ler o prospecto do medicamento. No prospecto diz assim: em algum momento que você está grávida, se for no momento você pode, não deves tomar porque tem a capacidade de destruir o feto.
são medicamentos com efeito teratogênico. Tem aqueles que são no primeiro trimestre, você não pode tomar os medicamentos. Por isso que uma grávida, quando está doente, como está doente, tem que ir na maternidade para dizer que medicamento tem que tomar. Está entendido até aqui, né? Certo. Agora pode prosseguir com a segunda pergunta do novo. Olá, muito boa tarde. O nome, por favor? Antônia Bebê. Tia Antônia, vou tratá-la assim, pode ser. Ok. Participou da palestra do princípio até o fim da palestra. O que achou da palestra? O que é que realmente agregou de proveitoso e que gostou mais nesse momento? Para dizer que a palestra foi proveitosa, podemos aprender muita coisa que muitos de nós não sabíamos, como por exemplo, ver que a nossa saúde é baseada naquilo ou é refletida naquilo que nós nos alimentamos. Então isso foi muito importante para podermos e talvez não teriam surgido nesse momento. Ok. A doutora foi uma das mulheres que teve a honra de perguntar e tirar a sua dúvida. Qual foi a pergunta? E explique-nos se sentiu satisfeita com a explicação do palestrante. Sim, eu realmente tive algumas questões por fazer e durante a apresentação não foram assim esclarecidas. E gostaria de saber, uma das perguntas é saber, não é, como é que tem gerido, qual é o processo que tem levado em conta no caso das reações adversas medicamentosas. Então, essa foi uma questão que eu queria fazer, porque existem reações adversas aos medicamentos, existem erros de medicação. E temos notado que na naturopatia, não é, tem existido muitos erros de medicação. O que é o erro de medicação? É diferente da reação adversa. Um erro de medicação tem a ver, não é, com a toma de medicamento de forma inadequada. Quer dizer que o naturopata receita tomar o medicamento de 8 em 8 horas, por exemplo, e o paciente vai tomar de 3 em 3 horas. Pode levar a uma reação que nós chamamos de erro de medicação, diferente da reação medicamentosa, que é própria do medicamento. Então, eu gostaria de saber quais são os procedimentos que têm levado para se determinar se a reação é uma reação de uma adversão medicamentosa ou erro de medicação. E realmente foi esclarecida. E tive a outra questão relacionada, não é, com a dieta para os diabéticos e os hipertensos, porque temos visto que nós comemos tudo. E se a nossa saúde é refletida naquilo que comemos. Então a minha questão era o que é que um diabético pode comer e não. O que é que um hipertenso devia comer ou não. Porque eu posso ser hipertensa e comer muito sal, sem saber. Então, seria bom que se esclarecesse isso. Eu posso ser diabética, comer muita melancia, comer muito mel, né? Como dizem que o mel é natural. Então, essa questão que eu quis fazer, para dizer que eu posso esclarecer isso. Realmente também o telefonema Ok, sentiu-se satisfeita e com vontade de ver mais palestras como essas aqui na cidade de Minongo? Realmente fiquei satisfeita e esperamos muitas, não é, que poderão surgir. Essas são as primeiras, né? Essa foi a primeira e esperamos as outras. Serão benéficas, isso é para a prevenção das doenças, porque temos visto que os nossos hospitais ficam muito cheios. E a melhor prevenção, ou a melhor cura da doença é a prevenção. E quando se faz a cura, às vezes nem se consegue, não é? Então, prevenindo melhor. Então, essa palestra será de segurança à população. Muito obrigada. Nós sentimos. Apreciou a palestra do princípio ao fim? Sim, apreciei do princípio ao fim. Qual foi o momento assim mais alto da palestra que realmente sentiu que estamos a viver no nosso cotidiano e devemos mudar isso? Olá, o momento mais alto foi quando o médico falou acerca da nossa alimentação. Porque muitas das vezes nós adulteramos a nossa alimentação. Quando falou dos 4 tipos de alimentos, ali chamou-nos muita atenção. Sim. Okay. Deu para aproveitar o bastante e sair satisfeita do local? Deu para aproveitar bastante. E vamos acatar, sim. Okay. Sim. Gostaria que Minongo houvessem mais palestras de gênero. É uma ação imprescindível, tanto do palestrante quanto da equipe que organizou, que é a ANV, certo? Ok. Olha, gostaria que isso acontecesse mais vezes, porque na verdade a sociedade precisa e é carente
dessas informações. Sendo professora de nutrição, também como nutricionista, ajuda-nos bastante, porque várias vezes nós recebemos alunos que não têm nem princípio de que a nutrição, de como eles podem se alimentar. Então, às vezes, isso nos dificulta. Mas se há essa intenção de passar palestra para as comunidades, é muito bom. É muito bom. Sim. E sentimos-nos honradas, nós as mulheres, por vermos mulheres honradas, né, a nos representarem. Muito obrigada, Mana Paula. Muito obrigada e bom trabalho. Muito obrigada. Uma grande responsabilidade. Comecemos pelas damas. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Okay. É um prazer falar consigo. Obrigada igualmente. Vejo que já está com uma boca, uma das frutas citadas pelo palestrante. Conte-nos o que aprendeu a respeito da mesma. Por acaso, eu gostei muito da palestra. Eu aprendi que o maboque é muito saudável, porque ele ajuda na digestão e na limpeza do organismo, propriamente do sangue. Aprendi a fazer mais sucos naturais, que já tenho feito, mas alguns eu não fazia e aprendi aqui, como o suco da beterraba, a salsa e maboque. Também aprendi hoje que é muito bom para os homens, porque apimenta mais naquelas horas. Então eu gostei muito. Aprendi que é necessário fazermos alguns exames para fazermos limpeza no nosso organismo. Tem uma máquina específica que eu me esqueci o nome, mas é importante para fazermos limpeza no organismo. Eu estou interessada, com certeza vamos visitar o centro. Ok, muito obrigada. Uma das situações mais pertinentes na nossa sociedade tem sido essa, ejaculação precoce e infertilidade. Esses têm sido os problemas mais abordados. Papá, fale-nos o que aprendeu a respeito da mesma e como entendeu que pode-se evitar isso. Primeiro foi claro, quero agradecer antes o convite para, em primeira instância, dar a voz e a visão dos autores desta nação. Agradeço de coração, mas respondendo à vossa questão, há uma série de situações que nos foram afloradas aqui, como sendo os fatores chaves para a ejaculação precoce. O diretor foi profundo na sua abordagem, como sempre. Deu-nos a conhecer que, contrariamente àquilo que era anterior, nossos ancestrais tinham pouquíssimos problemas no que a infertilidade se respeita, em função dos hábitos alimentares seculares, por assim dizer. No entanto, e com o desenvolvimento das sociedades, há uma tendência de optarmos muito pelo modernismo, pela alimentação conservada, pelos frangos e outros tipos de alimentação que passam pela arca, pela geleira e depois acabam deteriorando as suas propriedades nutritivas e também de defesa dos nossos corpos. Tudo isso, juntamente com o estresse e a correria do dia a dia, a subida constante dos preços, acaba reforçando para esse problema que é dado já como um problema de saúde pública, que é a ejaculação precoce. O que o doutor trouxe-nos aqui é também uma gama de informação, um conjunto de antídotos, um conjunto de respostas que vêm contrariar este problema exatamente de ejaculação precoce. A citar, nomeadamente, a questão dos exercícios físicos, aqui o doutor deu-nos a entender que temos connosco dois doutores, nomeadamente a perna esquerda e a perna direita, que se bem utilizadas para caminhadas, poderiam permitir-nos transpirar melhor e fazer com que com isso a circulação sanguínea seja mais fluida. E é justamente a circulação sanguínea, tanto a tranquilidade mental, iria depois ditar todo um desempenho sexual como desejado. Então, para lá dessa maquete, o doutor também deu-nos a entender um conjunto de alimentação, um conjunto de frutas que devemos seguir no nosso cardápio, a maneira como consumimos a água potável, como bebemos, como ingerimos os alimentos, os tipos de alimentos, tudo isso são fatores fundamentais que podem ajudar a contrariar esse problema nefasto que tem destruído lares, que tem que ver exatamente com a ejaculação precoce. Sem milagres, mas seguindo uma dieta regrada, alimentos próprios, frutas e sumos naturais podem exatamente dar a resposta que procuramos além fronteiras. É muita responsabilidade. Hoje então aprendemos a diferença entre comer e nos alimentarmos, certo? Sim, com certeza. E
E o palestrante foi claro em dizer que o melhor é na base do natural. Muita batata doce, muito inhame, muita fruta, muita água potável. Então nós estamos aqui para cumprir, seguir, porque queremos estar saudável, né? E se já aprendemos, não tem porquê sermos teimosos e nos baseamos só no industrial. Saúde estável, lar feliz, certo? De facto, e, claro, se tivermos lares felizes, vamos ter também sociedades felizes. Aliás, a própria corrente sociológica aponta de que se queremos ter uma sociedade, temos que olhar para um pilar em tripé, nomeadamente o Estado, a sociedade e a família. Mas tudo passa primeiramente pela família, porque a família é uma instituição divina. O próprio Deus que sentiu a necessidade de que o homem não poderia ficar só, isso levava-nos a uma abordagem mais teológica. Nós o que sabemos é que Deus sempre instituiu a família. Mas se as famílias elas estiverem estruturadas, claro que teremos também uma sociedade mais tranquila, mais organizada, mais centrada nos pilares da solidariedade coletiva, do altruísmo, do amor ao próximo e fundamentalmente uma sociedade extremamente pacífica, onde cada um tem um domínio total, onde terminam os seus direitos, começam os direitos individuais dos outros. Ter esse respeito, todo esse conhecimento, levava-nos a ter claramente uma sociedade bem mais melhor para se viver. Para nós, resta-nos agradecer, tarde de domingo muito bem passada. Pena é que a sala esteve composta mais pela profundidade dos assuntos que foram abordados, pela profundidade dos assuntos que vieram à tona. Era expectável que tivéssemos uma sala cheia que nem um ovo, ou seja, sem mais espaço para qualquer pessoa. E pronto, para variar, ainda foi uma sessão com entradas grátis. Penso que não tenho dúvidas absolutamente nenhuma de que numa próxima sessão teremos a sala bem mais abarrotada. Então os horários têm que ser precisados, ou seja, a partir da hora marcada temos que estar na sala, senão perderemos os nossos lugares. Muito obrigada. Estamos aqui com o vereador, o Avelino, que também é um estudante, ou foi um estudante de saúde, certo? Certo. Ok. Vocês desenvolveram essa palestra, vocês trabalharam nesse assunto. Explique-nos como foi. Qual foi o princípio e como foi recebido esse projeto? Bom, na verdade, a palestra foi muito boa e superou as nossas expectativas. E, no princípio, nós estávamos a se recear se seria receptiva do mesmo jeito. Todavia, nós entendemos que ela, só desde o momento que nós começamos a fazer a publicação na internet, conseguimos entender que ela foi muito bem recebida. E hoje nos sentimos mais ainda satisfeitos pela maneira de como as pessoas fizeram a exposição das suas questões. Nós entendemos que muita gente tem muitas dúvidas sobre alguns assuntos. O tempo não foi suficiente, porém conseguimos colmatar algumas questões e nós estamos muito felizes por isso. O nosso grande objetivo é, como munícipes, ajudar os munícipes a ultrapassar alguns problemas que são leves, problemas que podem ser resolvidos com uma alimentação, com uma base da fitoterapia. E isso é que foi aqui espelhado e nós estamos muito felizes por isso. Muita gente queria aparecer, mas não teve a oportunidade. Porém, a equipe da ANV levará até elas reportagens, né? Faça um resumo meticuloso dos alimentos que foram citados e dos seus benefícios, principalmente a melancia. Certo. Sobre a melancia, falou-se do grande benefício que tem no coração. E a melancia, a parte vermelha, ajuda significativamente no coração. E aqui falou-se da hipertensão. A hipertensão está muito relacionada com o sistema circulatório. E o sistema circulatório é muito bem controlado. Falando do coração, o coração ele agradece quando você consome a melancia. Vou falar de uma coisa muito importante na melancia que eu não posso esquecer: a parte branca. Ajuda significativamente para os homens. Para quem sofre de ejaculação precoce, a melancia ajuda mesmo até aquela punguza. Portanto, se tiver que abusar da melancia, eu digo que abuse. Sobretudo para os homens, não desperdice a parte branca. É natural, é comum nós ver as pessoas a deitarem a parte branca da melancia.
mas hoje nós conseguimos aprender que a parte branca contém a vitamina E. A vitamina E é benéfica para os homens, para ajudar a aumentar os espermatozoides, e benéfica para as mulheres, para ajudar na produção dos óvulos. Isso quer dizer, para as mulheres que têm problema de concepção, a melancia ajuda. E ainda, além do mais, ajuda também para o cabelo. E hoje o problema de cabelo, a beleza, é uma dor de cabeça para as mulheres. Pois é. Ok, muito obrigada. Falaram também sobre mastigar a água por qualquer coisa. Desde que eu ouvi isso, até aqui não consigo entender, nem consegui entender, nem esquecer. Certo. Bom, não é de mastigar, é que a água demore um pouco na boca, porque ali haverá liberação de uma substância que vai tornar a água mais forte para o nosso organismo. Por isso é que ao beber a água, ela tem que demorar um pouco na boca, e esse tempo que vai demorar na boca será libertada essa substância para tornar ela mais forte. Ok, muito obrigada, Avelino. Obrigada, fizeram um trabalho extraordinário. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. Olá, eu tenho também que aproveitar esse momento para agradecer a NV pela cobertura e pelo apoio, porque ao começar a atividade ela estava para acontecer no dia 28, mas tivemos um obstáculo, mas a NV esteve sempre conosco, e nós queremos também já é o momento para pedir àqueles que querem que a NV participe ou os ajude a divulgar o seu trabalho. A NV é uma aposta certa a se fazer aqui no Banco do Banco. Muito obrigada, muito obrigada. Ouviram? Não fomos nós a dizer, tá vendo? Solicitem-nos. Essa barraca conta mais histórias que os nossos antepassados, certo? Correto. Essa barraca conta mais histórias que os nossos antepassados, porque aqui está o segredo de muitos problemas. Mesmo o salva-casamento está aqui. O respeito no casamento está aqui. Correto. Eu já fui diagnosticada com um dos problemas na clínica do doutor, graças a Deus, e tive a oportunidade de ser tratada com um dos medicamentos que não vejo aqui, que é muito benéfico. Ok, encontramos também aqui o fenogrego, é um medicamento natural. Pode explicar-nos um pouco a respeito mesmo? Sim, eu fui tratada com isso aqui. Correto. Esse é um tubérculo, tanto que uso em quase todas as receitas que eu faço, pelo seu poder de tratar e prevenir várias doenças. Porque antigamente o problema da infertilidade era um problema que era necessário gastar muito dinheiro e ir fora. No entanto, os estudos na fitoterapia hoje em dia estão a mostrar que não é preciso gastar muito dinheiro e ir para fora, porque nós aqui na nossa flora angolana temos plantas ou tubérculos, portanto, com uma capacidade ou com propriedades muito benéficas, capazes de resolver rapidamente o problema de infertilidade, ou seja, alguns problemas ginecológicos. No entanto, esse é um antibiótico, analgésico, calmante, purificador também. Portanto, também ainda tem a capacidade de regular o açúcar no sangue, tratar problema de mioma, tratar problema de quiste nos ovários, e tratar também, ao limpar o sangue, também vai manter a nossa boa saúde. Ok. Eu que partilho a experiência, eu sei, mas para mais informações tem que visitar mesmo o centro do Dr. Katenda. Doutor, fale-nos do fenogrego. O fenogrego, portanto, eu diria que esse é uma substância ou um alimento que se tornou já também muito vulgar atualmente. Quase muitas pessoas vêm já na nossa farmácia também procurar o fenogrego, pelas suas capacidades, pelas suas propriedades que ele apresenta. Portanto, é um alimento que tem a capacidade de baixar o açúcar no sangue, tem a capacidade de melhorar a potência ou a ereção, porque esse problema de ereção atualmente é que é um problema de grande preocupação para os homens, porque em casa se o fogareiro apagou, portanto nada está bem. Então os jovens também estão mesmo revoltados, porque disseram que doutor, nós também não queremos dar mais dicas sexuais. As mulheres também se bateram mesmo no chão também, que não queremos mais receber dicas sexuais. Portanto está a haver um grande desafio. E em função disso nós estamos também de cabeça erguida diariamente para ajudar tanto as pessoas ou a sociedade a ultrapassar esses problemas. E o fenogrego não foge da regra, é um ótimo alimento que pode muito bem ajudar, portanto, a ultrapassar o problema de disfunções eréteis. Ok. Temos aqui outros que o doutor não vai explicar, porque explicando é dar consulta gratuita, vocês têm que visitar mesmo no centro. Vocês estão a ver que essa bancada conta mais história que nossos antepassados, tudo aqui é natural, doutor.
Muito obrigada pela explicação. Muito obrigada mesmo. Eu também tenho tanto de agradecer por esse tempo disponibilizado, porque não é fácil, nós precisamos mesmo difundir as informações, porque antigamente as pessoas pensavam que tudo que tem a ver com medicamentos naturais é de acusar o tio, acusar a tia, pedir galinha. Não é tanto assim, só tem mostrado que a medicina natural não é isso. A medicina natural também é ciência, daí também faz-se consulta para saber as causas das doenças e dá-se o medicamento com uma dose apropriada, porque apesar de serem raízes, muita gente também fala que o natural não faz mal, é posso mesmo beber, mas também faz, portanto é preciso uma dose bem regulada. Então a medicina natural atualmente tem resolvido muitos problemas, sobretudo os casos relacionados com as infertilidades, que eu digo que mensalmente a gente recebe muitos casos relacionados com a infertilidade. Então nos perguntamos de onde está o problema. Nisso nós conseguimos também concluir que o problema está devido à alimentação. Então qual é o tipo de alimentação que as mulheres devem consumir para evitar esses problemas? Que tipo de alimentação devem consumir para poder melhorar, portanto, essas situações? Esta é uma preocupação que nos levou a realizar essa palestra. Quer dizer que o médico não vê lá só pelo dinheiro do paciente, mas também vê lá pelo que o paciente tenha uma dieta muito eficaz, portanto, para poder prevenir várias doenças, porque prevenir é melhor do que tratar, ou melhor do que remediar. Então, previna-te. Eu gosto muito da famosa frase: cuide bem da tua saúde, porque ela cuidará de ti amanhã. A respeito da palestra, sentiu-se satisfeito? Supriu as expectativas? Como foi? Gostou? Sim, portanto eu tenho mesmo de agradecer aos munícipes pela forma massiva que eles estavam. É algo que se calhar eu também não contava, mas nós fizemos de tudo para difundir as informações. A rádio nos ajudou a difundir essas informações. A ENV trabalhou de cabeça erguida, dia e noite, portanto, para poder difundir essas informações. Então eu tenho muito de agradecer a essa equipa que, tanto por esse grande esforço, portanto, fizeram isso acontecer, porque a atividade é necessário a união. Quando a gente fica orgulhoso, a atividade não sai, portanto é necessário entrar em cooperação com os outros que já têm realizado a atividade de gênero, tem metodologia. Por exemplo, essa atividade já seria realizada no domingo passado, mas infelizmente por algum motivo que não vou entrar em detalhe, não realizamos. Eu me senti muito abatido, portanto, mas os meus amigos, a organização da ANV, portanto, me aconselharam, porque eu naquele momento necessitava mesmo de conselho. Portanto, com esse mesmo conselho, eu fiquei firme e ainda recordo a palavra do CEO, o Sr. Eduardo, que dizia que para ficar calmo, a atividade sempre vai poder sair bem, porque ele também sabia a maneira como ele poderia trabalhar para poder difundir essas informações. Então, hoje eu vi, constatei a realidade das suas palavras, portanto, que tinha mesmo muita gente, fruto desse esforço. Então, eu também tenho a agradecer por essas pessoas que participaram, me senti mesmo muito satisfeito em passar o pequeno conhecimento que nós temos, porque nós não sabemos tudo. Mas nesse pequeno conhecimento decidimos também partilhar um pouco, portanto, com os munícipes, conforme diz o velho ditado, que nascemos analfabetos e morremos aprendendo. Então esse é o motivo pelo qual em realizar essas atividades, para a juventude poder mudar o seu estilo de vida, porque se não mudarmos o nosso estilo de vida, as consequências que teremos que enfrentar, portanto, no futuro são drásticas, serão umas consequências, portanto, que não vale a pena. Então nós podemos muito bem acautelar essas situações, mudando a nossa maneira de se alimentar. Então esse é o motivo dessa palestra, e a juventude apareceu em massa, portanto também tenho de agradecer também por esse tempo que eles disponibilizaram, pois não é fácil. De facto estou muito satisfeito e eu desejo que Deus continue, portanto, a lhe dar saúde, para que nas próximas palestras ainda venham participar em massa e, portanto, que haja mais resultados. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela confiança disponibilizada, e é bem sabido que conhecimento não ocupa espaço. E esperamos que nas próximas atividades possa estar mais cheio ainda do que hoje. Muito obrigada pela confiança disponibilizada e continue trabalhando. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos. Ok, obrigada. Trabalho árduo, porém satisfatório. Continue acompanhando-nos e curta o bastante, compartilhe o nosso trabalho para que possamos crescer. Muito obrigada a todos que se fizeram presentes na palestra, em particular o palestrante. Obrigada, até a próxima.